Vamos lá então, pessoal, vamos para a nossa parte final aqui de direitos de nacionalidade. Estamos falando em nacionalidade e paramos justamente aqui no parágrafo 3º. São privativos de brasileiro nato. Então você tem agora aqui uma parte da nacionalidade que é o conteúdo que mais aparece em prova. Seguidamente os alunos perguntam isso. Professor, o que mais cai em prova de nacionalidade? Cargos privativos de brasileiro nato. Então nós temos aqui presidente e vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e o ministro da Defesa. Estes são os cargos privativos de brasileiro nato. Nós acabamos de falar para você também, né, que diferenças entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado, essas diferenças serão encontradas apenas na Constituição Federal. Ou seja, somente a Constituição de 88 é que pode estabelecer essas diferenças entre brasileiros natos e naturalizados. Você está agora aqui de frente de uma delas. Pessoal, o rol que nós temos aqui é um rol taxativo, ou seja, não existem outras possibilidades, somente essas que aqui estão. E eu coloquei aqui um pendrive. Ah, professor, o que é esse pendrive? Pendrive é um mp4.com. MP4, veja bem, se eu tenho o MP3, existe, né, o MP3 e o MP4. O MP3 é um arquivo de áudio. O MP4 é um arquivo de vídeo. Então, quando eu falo MP4, esse 4 aqui é um arquivo de vídeo que começa com V, que nós vamos utilizar o V para o vice-presidente da República. É um processo para você memorizar, para ajudar você a memorizar. Então, os cargos privativos de brasileiro nato, nós vamos usar o mp4.com. O que é o mp4.com? É o ministro da Defesa. Ministro da Defesa. Os P's aqui, ó, eu tenho 4 P's. Um dos P's já está aqui, né? Que é o vice-presidente da República. Usei o V de arquivo de vídeo. E os outros P's são presidente da República, o vice-presidente da República, que está lá em cima, né? Vou colocar de novo ele aqui, ó. Vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal. Muito bem, temos todos eles aqui, ó. P e P. São 4 P's colocados. P é o P4. O C, professor, o que é a letra C? Carreira diplomática. Carreira diplomática. Oficial das Forças Armadas. Oficial das Forças Armadas. E o último M aqui é ministro do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, professor. Temos agora aqui todos os cargos de carreiras, né? Todos os cargos que são privativos de brasileiro nato. Então tem o M de ministro da Defesa. Ministro da Defesa. Presidente da República. Vice-presidente da República. Presidente da Câmara dos Deputados. Presidente do Senado Federal. Eu tenho carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Supremo Tribunal Federal. Todos os cargos que são privativos de brasileiro nato. Então você está aqui de frente agora de cargos. E é uma diferença. A própria Constituição de 88 está trazendo aqui uma diferença entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado, e nós acabamos de ver também que somente a Constituição de 88 é que pode estabelecer essas diferenças, tá bom? Tem mais alguma coisinha que dá para aproveitar disso? Tem, eu vou apagar, tá? Mas se você não copiou, você pode voltar à tela, pode parar o vídeo, pode fazer o que você quiser em casa, tá bom? Porque eu quero aproveitar esse momento para mostrar para vocês que isso também serve na questão da sucessão presidencial, pessoal.
Então eu tenho, olha só, aqui no nosso esquema, eu vou ter o presidente da República. Se o presidente da República morrer ou sofrer um processo de impeachment, vai assumir o vice-presidente da República. Na falta do presidente e do vice-presidente, assume o presidente da Câmara dos Deputados. Na falta do presidente da Câmara, assume o presidente do Senado Federal. E na falta do presidente do Senado Federal, assume o presidente do Supremo Tribunal Federal. É claro que aqui eu tenho, então, cargo privativo de brasileiro nato, 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 nato e nato. E há uma ordem também aqui, ó, há uma ordem na sucessão. Então aqui eu tenho uma substituição presidencial. Um vai substituindo o outro na falta. Professor, é somente em caso de morte ou impeachment? Não. Você pode ter férias, pode ter afastamento por causa de problemas de saúde, pode ter uma viagem. Então observe aqui, ó, o presidente da República sofreu o processo de impeachment. Beleza, no caso da Dilma, né? O vice-presidente entrou em férias. Se o vice entrar em férias, vai assumir o presidente da Câmara. Agora, o presidente da Câmara dos Deputados está afastado por motivo de saúde. Ele não pode assumir. Assumiria o presidente do Senado Federal, que está em uma viagem internacional. E, nesse caso, vai assumir o presidente do Supremo Tribunal Federal. Veja bem, presidente do Supremo Tribunal Federal, ele está na substituição presidencial. Ele é um cargo privativo de brasileiro nato, sim, só que não é só o presidente, tá? Qualquer ministro, os 11 ministros que nós temos ali, qualquer ministro será, sim, terá, sim, né, essa necessidade de ser um brasileiro nato, tá bem? Uma outra coisa importante aqui, tô até fugindo um pouquinho do tema, mas também um tema de direito constitucional, é um tema de poder judiciário, é conhecimento geral para você que está em casa. Olha aqui, ó. Eu vou dividir em dois. Por quê? Esse primeiro bloco, essa primeira substituição, ela pode ser permanente, pessoal. Permanente. Por que ela pode ser permanente? Porque se o presidente da República morrer ou tiver um processo de impeachment, assume o vice e continua. Agora, a partir daqui, ó, eu sempre vou ter uma substituição que vai ser o quê? Temporária. Essa substituição, ela sempre vai ser uma substituição temporária. Presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do Supremo Tribunal Federal. Não existe nenhuma possibilidade da substituição aqui ser permanente, tá bom? Sempre vai ser temporária. Beleza? Ótimo. Vamos em frente. Por quê? Aqui abaixo, pessoal, eu coloquei no material de vocês um conteúdo topíssimo. Por quê? Todas, veja bem que eu estou dizendo todas, então exclui todo o restante, todas as hipóteses, todas as diferenças entre brasileiro nato e naturalizado estão aqui nesse quadrinho. Então você não precisa pesquisar, você não vai encontrar nenhuma outra diferença a não ser essas que estão aqui, tá bem? Então eu tenho extradição. Somente o naturalizado pode ser extraditado. O nato nunca será. Aqui temos uma diferença. O naturalizado pode ser extraditado por crime cometido antes da naturalização. E mesmo depois, se for crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Então, quando a gente estuda lá a parte da extradição, né, tem lá no artigo 5º, o que eu costumo, né, explicar? O brasileiro nato nunca, não tem nenhuma possibilidade para o brasileiro nato ser extraditado. Nenhuma, é zero possibilidade. O nato nunca será extraditado. Já o naturalizado depende. Se ele cometer crime, o quê? Que crime comum antes da naturalização, cometeu crime comum antes da naturalização ou cometeu crime de tráfico de drogas. Tráfico de drogas, aí tanto faz antes ou depois da naturalização. Se for tráfico de drogas, antes ou depois. Se for crime comum, antes da naturalização, tá bem?
Depois, a segunda diferença que nós temos são os cargos privativos de brasileiro nato, nós acabamos de ver isso, é o conteúdo que mais cai. O processo para memorização é o mp4.com, nunca esqueçam, mp4.com, que é um arquivo de vídeo, mp4.com, presidente, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa, tá? Coloquei todas essas possibilidades antes ali para você no mp4.com, tá certo? Tô pensando aqui se eu não esqueci nenhuma antes, acho que não, né? Às vezes a gente fica aqui tantas vezes que eu já dei essa aula deve ter dado umas 200 vezes a mesma aula, né? Mas sempre alguma coisinha a gente acaba esquecendo às vezes, tá bom? Então nós temos aqui todas as possibilidades para o brasileiro, né, nato nos cargos privativos. Uma informação também importante, pessoal, aqui onde diz ministro da Defesa, no Brasil, para ser ministro, a Constituição Federal de 88, ela diz que só tem um requisito para ser ministro, que é ter a idade de 21 anos. 21 anos para ser ministro no Brasil. Único, olha como é importante essa palavra, único ministro que tem 2 requisitos. Só tem um ministro que tem 2. Anota no teu material porque isso pode cair em prova, tá? Só existe um ministro que tem 2 requisitos. Mais de 21 e brasileiro nato. O único que é e possui 2 requisitos é o ministro da Defesa. Tá? Anota aí. O ministro da Defesa é o único que possui 2 requisitos. Mais de 21 anos e brasileiro nato. Fechou. Pessoal, atividade nociva ao interesse nacional. Somente o brasileiro naturalizado pode perder a nacionalidade em virtude de prática de atividade nociva ao interesse nacional, tá? Então ele pode perder. O naturalizado é aquele que adquiriu, né, de forma voluntária. Então veja bem, ele não era brasileiro e tornou-se brasileiro. Então se ele tornou-se brasileiro com o passar do tempo, ele inicialmente não era, ele pode deixar de ser, tá? Ele pode deixar de ser brasileiro, porque teve atividades que são nocivas. Atividades nocivas ao interesse nacional. Conselho da República, participam do Conselho da República, né, além de outros membros, 6 cidadãos brasileiros natos. Tá no artigo 89 da Constituição. E no caso da empresa jornalística, pessoal, para que o brasileiro naturalizado seja proprietário de uma empresa jornalística e de radiodifusão no Brasil, é necessário que tenha se naturalizado há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Então você tem aqui agora, pessoal, conosco, todas, veja bem como é importante falar isso, todas as hipóteses, todas as hipóteses, as diferenças entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Então não adianta você vir com, professor, uma outra exceção. Não, o nosso material está super completo. Tá aí para você um material super completo. O que eu preciso? Eu preciso que você estude. Eu preciso que você leia. Eu preciso que você se empenhe cada vez mais. Tá certo? Vamos lá? Atividade nociva, Conselho da República e empresa jornalística. Então, quais são as hipóteses? Extradição, tá? Não esqueçam que o brasileiro nato nunca será. O naturalizado pode. Cargos privativos. Atividade nociva. Conselho da República e empresa jornalística. Por que a empresa jornalística tem que ser do brasileiro nato? Ou naturalizado há mais de 10 anos? Porque é algo que vai, muitas vezes, influir na cabeça de muitas pessoas. Uma TV, pessoal, um rádio, está passando informações, está influindo no pensamento das pessoas. Então, você pode ter um problema no Brasil, né? Se um estrangeiro vem, compra aqui uma televisão, alguma coisa, e começa a incutir, começa a colocar ideias diferentes na cabeça dos brasileiros, tá bem? Parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade. Então agora nós temos aqui hipóteses de perda da nacionalidade. As hipóteses de perda são hipóteses taxativas, tá certo? Hipóteses taxativas, e nós temos aqui elas agora colocadas para você. Perda de nacionalidade.
perda de nacionalidade. Quais são as hipóteses de perda? Então, primeira, tiver cancelada a sua naturalização. Essa primeira hipótese é somente para o brasileiro naturalizado. Somente o brasileiro naturalizado. Ele vai ter a sua naturalização cancelada. Decisão judicial. Não é uma decisão administrativa. Como isso vai cair na tua prova? Lá na tua prova vai cair decisão administrativa, tá errado. É uma decisão judicial. Atividade nociva ao interesse nacional. Atividade nociva ao interesse nacional. Então, o naturalizado, ele pode perder. O nato, não. Tá, professor, e se o nato tiver uma atividade nociva ao interesse nacional? Ele vai ficar preso aqui no Brasil, pessoal. Né? Ficar preso aqui mesmo. Então, essa é a primeira hipótese. Segunda, adquirir outra nacionalidade. Então, eu vou colocar de outra cor aqui. Ó. Então, a regra aqui é o seguinte, ó, para você memorizar. O Brasil é um país egoísta. O Brasil quer ele só para ele. O Brasil quer ele só para ele, pessoal. Ah, o Brasil é egoísta. Ou seja, você é brasileiro e ponto final. Acabou. Ah, eu quero ser brasileiro e americano. Eu quero ser brasileiro e espanhol. Calma. Por quê? A regra é a seguinte. Você adquiriu outra nacionalidade, você perde a brasileira. Então não importa se você é brasileiro nato ou naturalizado. Adquirir outra nacionalidade perde a brasileira. Anota aí, ó. Perde a brasileira. Não importa se você é nato ou se você é naturalizado. Nas duas possibilidades, sendo nato ou sendo naturalizado, você vai perder a nacionalidade brasileira. Perdeu. Professor, o nato também perde. Eu estou dizendo que perde, pessoal. Teve um caso acontecido não faz muito tempo no Brasil. Uma mulher conheceu um homem pela internet aqui no Brasil, um americano, foi para os Estados Unidos, casou com esse cara, depois de um tempo adquiriu a nacionalidade americana. Veja bem, os Estados Unidos não impuseram para ela como uma condição para ela permanecer lá. Ela tinha o Green Card, que é o cartão verde, né? Ela já tinha o Green Card, ela poderia entrar e sair dos Estados Unidos a qualquer momento. Ela poderia entrar e sair a qualquer momento dos Estados Unidos. E ela, ainda assim, adquiriu a nacionalidade americana. Quando você adquire outra nacionalidade, você perde a nacional. E não importa se você é nato ou naturalizado. Eu sou brasileiro nato, eu posso perder? Pode, desde que eu adquira outra. Acabou, é a regra. Professor, essa regra tem exceção? Tem. Eu vou apagar tudo que está aqui para ficar melhor para a gente entender. As exceções são duas. Letra A e letra B. A letra A é bem simples, ó. Reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Nacionalidade originária pela lei estrangeira. É o caso da dupla nacionalidade. Você deve conhecer algumas pessoas aqui no Brasil que têm dupla nacionalidade, que foi reconhecido que os seus avós vieram da Itália, né, que seus avós vieram do Japão, da Holanda, da Espanha, de onde for. Então, se você tem avós, você tem, né, ascendentes que vieram de outro país, é possível. Isso depende muito da lei daquele país. Tá? Não adianta você ficar me perguntando, professor, será que eu posso ter dupla nacionalidade? Meus familiares vieram não sei de onde. Cara, não sei. Não sei, nem cai na prova, também não interessa. Porque aí você vai ter que procurar um advogado especializado para ver se você tem condição de ter uma dupla cidadania. Agora, é uma exceção que você continua sendo brasileiro. Tá? Eu não sou, mas eu tenho alguns amigos que têm dupla nacionalidade, italiana, né? Alemã. Ele pode entrar e sair na Alemanha, da Itália, a hora que ele quiser, porque ele tem dupla nacionalidade. E essa dupla nacionalidade se deu por causa dos seus ascendentes. Ele deixou de ser brasileiro? Não, porque ele adquiriu uma nacionalidade tendo em vista, né, a origem. É a nacionalidade originária. E a nossa segunda possibilidade é a imposição de naturalização. Veja bem, você está em algum país que obriga o cara. Para você ficar morando nesse país, obrigatoriamente você tem que se naturalizar.
E aí a pessoa é forçada, não é que ela quer, ela é forçada. E nesse caso, pessoal, se houver uma imposição pela norma estrangeira ao brasileiro residente em um estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território, para que ele consiga exercer os seus direitos civis, ele também não vai perder. Por quê? Porque ele está sendo forçado. Então, nós temos agora aqui as hipóteses de perda. O que você em casa tem que saber? Para tudo que está fazendo agora e presta atenção. Por quê? Perder. Perda de nacionalidade. Tanto faz brasileiro nato ou naturalizado. Porque a regra, o pensamento genérico, o geral, a galera é o seguinte: o naturalizado pode perder. O cara não é brasileiro, né? Ele é naturalizado, é uma opção dele, mas se ele fizer uma merda, ele vai deixar de ser brasileiro. Beleza, um raciocínio lógico, normal. Agora, a exceção, o cara bom na prova mesmo, e o que pode cair é o nato. E aí você pensa, brasileiro nato? Ele vai deixar de ser brasileiro nato? Passa a ser um estrangeiro? Sim! Desde que ele adquira uma outra nacionalidade e não esteja aqui nas exceções. Como, por exemplo, né, nós temos duas exceções, que é a questão da nacionalidade originária, ele adquiriu outra tendo em vista os seus ascendentes, seus pais, seus avós, bisavós ou o que for, ou ele está em um país que obriga, impõe. Você quer ficar aqui no meu país? Quero. Então você tem que se naturalizar, é obrigatório. Se eles estão obrigando, eu não vou perder a minha nacionalidade brasileira, eu continuo com ela. São as duas exceções, tá bem? E a primeira, né, é o caso para o naturalizado. Somente o naturalizado é que pode perder a sua naturalização por sentença judicial e ele está com uma atividade nociva. Atividade nociva ao interesse nacional. Tá bem? Fechamos? Ótimo. Artigo 13 aqui na sequência, tá? Ainda tem aqui uma jurisprudência, né? Vou ler para vocês. Artigo 12, parágrafo 4º, 1. Após ter sido deferida a naturalização, seu desfazimento só ocorre mediante processo judicial. Veja bem, para você adquirir a nacionalidade, para você virar um brasileiro, é um processo administrativo. Depois da lei da migração, ele é administrativo. Fechou, beleza? Agora, para você perder, é sentença judicial. Então, somente mediante processo judicial, mesmo que o ato de concessão de naturalização tenha sido embasado em premissas falsas. O Supremo Tribunal Federal entendeu que o parágrafo 2º e o parágrafo 3º do artigo 112, né, do Estatuto do Estrangeiro, é a lei antiga, né, pessoal, não foram recepcionados pela Constituição Federal de 88. Mesmo assim, o ministro do Estado não tem competência para rever o ato de não tem. Se você já concedeu a naturalização, somente mediante processo judicial. Cancelamento de naturalização está ali no inciso número 1. O artigo 13, pessoal, aqui na sequência, ó, o artigo 13 você tem a língua portuguesa é o idioma oficial, o que eu falei, né? Língua oficial, língua portuguesa, são símbolos do Brasil, a sua bandeira, o seu hino, as armas e o selo. Estados, distritos, federal e município poderão ter símbolos próprios. Eu vou dizer para você que o artigo 13... eu não encontrei nenhuma. Você pode encontrar alguma banca menorzinha no Brasil, né? Vale a leitura, vale. O que pode realmente cair em prova de nacionalidade é o que nós já trabalhamos. Eu estou voltando um pouquinho aqui, pessoal, porque eu quero dar uma passada geral com vocês, fazer um resumão aqui do que nós vimos até agora. Tratamos nesses 3 blocos, foram 3 blocos, tratamos de nacionalidade. Nacionalidade é um direito fundamental do ser humano. Você estar ligado a algum país, você ter uma ligação com algum país é um direito fundamental do ser humano. Tá? Você não ter uma nacionalidade é uma falha grave de direitos humanos. Falei isso para você já. Tem 2 nacionalidades possíveis. A primária ou originária tem a ver com origem, tem a ver com principalmente o local de nascimento, o sangue da pessoa, né? A ascendência. E temos a secundária, que é aquela que é por vontade própria, é adquirida, né? É os casos de naturalização, tá? Então eu tenho na primária o brasileiro nato e eu tenho na secundária os naturalizados. Olha, essa informação é nova, hein? Eu tenho na primária originária o nato e eu tenho na secundária o naturalizado. Ótimo.
dois critérios, ius sanguinis, que é a tua ascendência, os teus pais, os teus avós, e o ius solis, que é o solo, que é o local onde o ser humaninho nasceu. Na América do Norte, Central e América do Sul, América Latina, prevalece o ius solis. Na Europa, ius sanguinis. Essa é uma regra mundo. Agora vem pro Brasil. Eu falei na América, não falei Brasil. Brasil. Não há prevalência. Não há. Você não pode dizer que o solo vale mais que o sangue. Você não pode dizer que o solo vale mais que o sangue, tá? Solo e sangue são utilizados, os dois, dependendo muito da situação que você vai encontrar, tá bem? Então, o Brasil utiliza o critério do solo e o critério do sangue. Quando eu falo a serviço do Brasil, é a serviço da administração pública, seja ela direta ou indireta. Se for um serviço privado, uma empresa privada, não é a serviço do Brasil. Lei municipal e lei estadual não pode tratar de nacionalidade, somente leis nacionais, tá? Eu tenho 4 hipóteses para o brasileiro nato. Então eu tenho 4 hipóteses e eu tenho 3 hipóteses para o brasileiro naturalizado. Eu vou dizer para você o que eu já falei, é fácil. Ah, professor, eu achei muito complicado. Eu achei muitas regras. Cara, não é. Se você quer ter uma noçãozinha, vai lá e abre a lei da migração e dá uma olhadinha. Você vai ver 200 e poucos artigos, aí o bicho pega. Então não me vem com churumelas, com mimimi, chega disso. Não vem com essa história de, difícil, essas regrinhas. Nasceu, cara, isso aqui é simples. Nasceu no Brasil, brasileirinho é. Pensa que é simples, que a coisa vai ficar mais simples ainda. Pensa que é difícil, que a coisa vai ficar muito mais... A questão de energia, né, pessoal? Então, eu tenho 4 pro nato. Nasceu no Brasil, brasileirinho é. Você pode ter nascido no estrangeiro. Sim, desde que você tenha ou esteja a serviço do Brasil, é nato. Você pode ter nascido no estrangeiro, você faz um registro, é nato. Você nasceu no estrangeiro depois de maior de idade, você faz uma opção e vem morar no Brasil, é nato. Então é fácil. O naturalizado, eu tenho 3 hipóteses. O naturalizado é na forma da lei da migração. Eu tenho uma lei gigante que vai trazer várias hipóteses. Eu preciso estudar isso só se o teu concurso for para a Polícia Federal. Aí você vai ter uma outra aula específica disso. Eu estou dizendo que naturalidade, para você ser um brasileiro naturalizado, tem várias outras regrinhas lá da lei da migração. Se você é originário de um país de língua portuguesa, 1 ano de residência, 1 aninho, e idoneidade moral. Se for de outras nacionalidades, 15 anos. Ah, professor, então é 1 ou 15? Claro que não, cara. As outras hipóteses estão na lei da migração. 15 anos é a chamada grande naturalização. Isso aqui é para aquelas pessoas que vieram para o Brasil e que nunca procuraram os órgãos para se naturalizar. Então existe essa possibilidade aqui, né, que nós temos. Nós temos o português equiparado ou quase nacional, né? Tem os mesmos direitos do brasileiro naturalizado, nunca esqueçam disso. Nós temos os cargos privativos de brasileiro nato, nunca esquecendo que as diferenças entre nato e naturalizado estão todas na Constituição Federal de 88. Você não vai encontrar nada em nenhuma outra lei, todas estão aqui. Diferença do brasileiro nato para o naturalizado. E as hipóteses estão aqui no nosso material também. Por fim, eu tenho a perda de nacionalidade, né? O brasileiro nato ou o brasileiro naturalizado, qualquer um dos dois pode perder, eles vão deixar de ser brasileiros. Professor, o cara deixa de ser brasileiro? Sim, ele deixa. Né? Vai ser um estrangeiro, não, ele foi nato e agora... É, isso aí mesmo. Tá? Desde que ele adquira uma outra nacionalidade. A regra é, adquiriu outra nacionalidade, perdeu, moleque. Já era. Deixou de ser brasileiro. Já viu? Perdeu, já era. É bem isso, perdeu. E por fim, nós temos aqui, né, língua portuguesa, idioma oficial e os símbolos da República Federativa do Brasil. Pessoal, tranquilo? Curtiram a nossa aula? Até me empolguei demais, né? Então nós tivemos aqui por volta de 1h30, né? Tá fechando agora aqui 1h30. 1h30 de aula. Vimos tudo que tinha de nacionalidade. Agora é com vocês, né? Ler o material, recomendo fazer questões, façam questões. Cara, eu sou chato, eu sei. Professor, você já está sendo chato, todo dia você fala a mesma coisa. Claro, a minha ideia é entrar na tua cabeça.
E a ideia é entrar, ó, eu estou mergulhando no teu cérebro para forçar você. Por quê, pessoal? Eu quero que você tenha uma chance. E eu vejo a concorrência. Eu estou vendo o que está acontecendo nas salas de aula. Eu estou vendo como a galera está estudando certo, como a galera está estudando errado. Eu vejo que tem muita gente do outro lado da tela que curte a minha aula. Ele gosta, pô, legal, e já quer outra aula. Cara, calma. Calma o teu coração, eu não vou fugir. Eu vou estar aqui. Tá? Só que eu preciso que você exercite. Você busque o seu site de questões e faça exercícios regulares. Né? Procure o máximo possível aí para melhorar cada vez mais o teu desempenho, tá bom? Um beijo, um abraço para todos e até uma próxima aula.